Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Então, a paz do Senhor, gente, boa noite. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma semana abençoada até agora. Bem, o tema da pregação que eu vou estar trazendo hoje, uma reflexão, eu acho que é mais uma reflexão. Precisamos ter sede de Deus. Por que eu escolhi esse tema? Eu estava conversando com o meu pastor, que no caso é meu pai. Aí ele tava conversando, falando sobre esse assunto. E, e eu tava com uma vontade enorme de pregar. Aí eu aproveitei que ele comentou sobre esse assunto e, esse assunto para poder fazer essa flexãozinha e falar aqui para vocês. Enquanto meu pai tava falando, ele tava falando sobre como essa geração não tem sede por Deus. Como é impressionante que essa geração tem falta de sede por Deus. Não tem aquela sede imensa por Deus. Aí o versículo que eu vou trazer de base é João 7, 37 e 38. Quem puder botar aí para mim, por favor? Na minha versão, que eu separei aqui. Jesus disse certa vez: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Aí eu vou trazer aqui 3 pontinhos. O que precisamos para ter sede de Deus? E como? É sobre ter sede de Deus. Ter sede de Deus é uma necessidade. Vou trazer aqui um exemplo. O que acontece quando o nosso corpo não bebe água? Vou trazer muito exemplo sobre água. Aguardem. O que acontece quando o nosso corpo não bebe água? Nós desidratado, nós não conseguimos certos nutrientes e pode nos levar à morte. Pelo exemplo, se você ficar 3 dias sem beber água, você pode morrer. Uma menina da minha sala tentou isso. Ela tentou ficar 3 dias sem beber água. Deu um... Já ela. Isso também acontece com a nossa vida espiritual com Deus. É o mesmo. Se a gente não buscar a Deus, se a gente não ler a Bíblia, se a gente não orar, se a gente não ter sede verdadeira de Deus, nossa vida espiritual morre. A gente morre. Igual como acontece quando a gente não bebe água. É a mesma coisa. Só muda que uma é espiritual e outra carnal. Só muda isso. Mas é a mesma coisa. Quando você não bebe água, você o quê? Morre. Quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, quando você não jejua, o que acontece com você? Você, espiritualmente, sua vida com Deus acaba. Espiritualmente já tá morto. Sua vida espiritual sua vida com Deus já foi pro beleléu. Sinto muito lhe dizer, mas se você não faz essas coisas, se você não se humilha diante da presença de Deus, se você não adora Ele em espírito e em verdade, se você não lê a Bíblia, se você não jejua, se você não ora, se você não intercede pelos seus irmãos, sinto muito, mas sua vida espiritual está morta. E falo mesmo, sua vida espiritual está morta, já morreu. Porque porque a nossa fonte de água viva é Jesus. E para que nós conseguimos essa água viva, nós precisamos buscar ele. Então, se você não buscar ele, você não vai ter essa água viva e você vai estar morto. Espiritualmente. É simplesmente. Segundo ponto, ter sede de Deus tem que ser constante.
repetitivo. Precisamos todos os dias beber água, porque o nosso corpo pede isso. A nossa busca por Deus tem que ser constante da mesma proporção. Nós precisamos sentir a necessidade por Deus. Nós precisamos sentir aquela necessidade de orar, aquela necessidade de ler a Bíblia, aquela necessidade de fazer esse devocional, aquela necessidade de jejuar. E tem que ser constante. Tem que ser constante. Pode ser todo dia, pode ser toda semana, mas tem que ser constante. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Igual como o nosso corpo pede para a gente beber água, a nossa vida espiritual pede para que a gente busque a palavra. Pede para que a nossa vida continue firme, que a gente continue firme em Jesus Cristo, para que a gente continue firme na presença dele. Porque se a gente não ter sede de Deus constantemente, vai acontecer a mesma coisa, a nossa vida espiritual vai morrer. É a fonte de água viva. Então, se a gente não ter sede de Deus constantemente, se a gente não orar constantemente, se a gente não ler a Bíblia constantemente, se a gente não jejuar constantemente, se a gente não interceder pelo irmão constantemente, sinto muito, mas sua vida espiritual está morta. Falo mesmo, a vida espiritual, infelizmente, já está morta. Eu quero uma explicação. Como é que você vai ter uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual viva, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não intercede pelo seu irmão, se você não jejua, se você não faz seu devocional? Como? Não tem como. É um simples raciocínio. Não tem como. Não tem como sua vida espiritual estar viva, estar saudável, quando você não busca. Você não tem sede de Deus. Não tem como. Gente, estão me ouvindo? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Pronto. Parei onde? Gente, agora eu me perdi. Onde é que eu parei? Pode ter acontecido isso. Ah, sim. Se a gente não orar, se a gente. Eu tava em que ponto, minha gente? Me desculpa, cara. Ai. Ah, sim. Tá. Se você não tiver uma vida espiritual com Deus, infelizmente sua vida vai. Se você não tiver uma vida espiritual com Deus, sua vida vai estar morta. Sabe? Eu quero uma explicação. Uma explicação. Como é que nossa vida espiritual vai estar viva, vai estar boa, se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não intercede pelo irmão, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não faz um devocional. Me explique. Eu fico impressionada como essa geração fala que tem como ter uma vida espiritual com Deus, sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar. Eu fico impressionada como falam que dá para ser cristão sem fazer isso. Igual como eu disse aqui, se você não tem sede de Deus, sua vida espiritual vai estar morta. É a mesma coisa da água. Se você não beber água, você vai morrer durante. E se você não beber água durante 3 dias, você morre. Se você não ter sede de Deus, se você não se humilhar na presença dele, se você não buscar a Deus, sua vida espiritual está morta. E falo mesmo, falo assim nessa sinceridade, sua vida espiritual vai estar morta se você não orar, se você não jejuar. Sua vida espiritual vai estar morta. Sinto muito. Sinto muito, mas sua vida espiritual vai estar morta se você não buscar Deus. Se você não ter sede de Deus. Infelizmente, é uma grande realidade. Essa geração ainda fala que a vida espiritual tá viva. Se não orar a Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu fico impressionada, eu fico de boca aberta quando falam isso. Eu vejo quanto a nossa geração está perdida, quanto a volta de Jesus está próxima.
Terceiro ponto. Onde devemos matar nossa sede? E na presença de Jesus. Simplesmente. Jesus é a nossa fonte de água viva. Então, se a gente for até a presença dele, se a gente orar, se a gente interceder, se a gente for até a presença dele, pronto. Jesus, ele é a fonte que cumpre a nossa sede. Para beber água, nós precisamos de atitude para se levantar e pegar água, correto? Ninguém vai pegar água na mamadeira pra você e vai botar na sua boca. Pelo amor de Deus, minha gente. Vocês são um bando de macaco velho de mais de 17 anos. Pelo amor de Deus. Não é diferente com Jesus. Nós precisamos ter atitude para ir até ele. Nós precisamos ter atitude para se humilhar na presença dele. Não é diferente. Não é diferente de Jesus. Nós precisamos ter atitude para jejuar, atitude para orar. Nós precisamos ter atitude para ler a Bíblia, para fazer devocional, para interceder pelo irmão. Isso é uma questão de atitude. Se você não tiver essa atitude, igual como eu disse aqui, sua vida espiritual vai estar morta. Sua vida espiritual vai estar morta. Eu vou repetir os 3 pontos, para ficar bem claro. Primeiro ponto. Ter sede de Deus é uma necessidade. É uma necessidade. Todo mundo precisa. Igual como acontece com o nosso corpo, se não beber água. Eu não sei se o Lupe tá na cal, que ele sabe mais dessas coisas aí, cuidado lá. Se você não beber água durante um certo tipo de tempo, acho que é 3 dias. Eu falei 3 dias. O seu corpo vai morrer. Seu corpo morre. Você acaba morrendo pela questão de desidratação, eu acho. É desidratação. E isso é a mesma coisa com a nossa vida com Deus. Se você não orar, se você não interceder, se você não jejuar, sua vida espiritual com Deus. Meu filho, sinto muito, mas tá morta. Se você não estiver fazendo isso, vá nesse exato momento buscar a Deus. Nesse exato momento. Porque sua vida espiritual tá morta. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não jejua, se você não tem uma certa intimidade com Deus, sinto muito, mas sua vida espiritual tá morta. Sua vida com Deus tá morta. Vá nesse exato momento se humilhar na presença dele. Se você não se humilha na presença dele, vá nesse exato momento se humilhar na presença de Deus. Porque sinto muito, mas sua vida espiritual está morta. Se você não tem intimidade com Deus, sua vida espiritual está morta. Segundo ponto, que eu tô revisando todos os pontos que eu já falei. Ter sede de Deus tem que ser constante, tem que ser repetidamente. Se nós precisamos beber água todos os dias, porque o nosso corpo pede, correto? Nosso corpo pede por água. A nossa busca por Deus é a mesma coisa, tem que ser a mesma proporção, tem que ser constante. Nós precisamos sempre sentir necessidade por Deus. Se a gente não sentir essa necessidade, sua vida espiritual está morta. Se você não sentir necessidade de ler a Bíblia, se você não sentir necessidade de orar, se você não sentir necessidade de jejuar, se você não sentir necessidade de ter uma vida espiritual com Deus, sua vida espiritual já está morta. Já foi pro beleléu. Você precisa recuperar agora. Aproveite enquanto antes. Porque quando essa trombeta tocar, não diga que eu avisei. Procure enquanto antes buscar a presença de Deus. Porque se as trombetas tocarem, não diga que eu avisei. Eu avisei que sua vida, que se você não fizer todas essas coisas, sua espiritual vai estar morta. Sua vida com Deus está morta se você não fizer isso. Sua vida com Deus vai estar morta. Porque eu quero uma explicação. Se alguém tiver como a pessoa vai ter uma vida espiritual com Deus se ela não é a Bíblia. Eu quero uma explicação de alguém, pelo amor de Deus. Gente, não é possível. Uma pessoa de um neurônio sabe que isso não é possível. Eu não sei como essa geração acha que é possível. Eu não sei como. Eu não entendo. Eu não entendo como eles falam que tem como ser cristão, tem como ter uma certa vida espiritual com Deus.
Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não intercede por seu amigo, se você não jejua, se você não tem uma certa intimidade com Deus, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Como a pessoa diz isso? Uma criança de 5 anos tem noção que não tem como. Uma pessoa de um neurônio tem noção que não tem como. É um simples raciocínio. Se você não tem uma certa intimidade com aquela pessoa, você não tem relacionamento, você não se fala tudinho. É a mesma coisa com Deus. Só muda que sua vida espiritual vai estar morta. Busque enquanto antes a Ele. Busque enquanto antes, aproveite. Pelo amor de Deus. Terceiro ponto que eu estou revisando aqui com vocês. Onde nós devemos matar a sede? Indo à presença de Jesus, porque Ele é a fonte que cumpre a nossa sede. Jesus, ele é a única pessoa que pode matar a nossa sede. Ele, na verdade, é o único Deus que existe nessa terra. Ele é o único Deus que pode cumprir seus pedidos, pode cumprir suas orações. Ele é o único. O único. Não vai ser Buda, não vai ser o do hindu, não vai ser o capeta. Ele é o único. Mesmo se. Mas às vezes você pede uma. Ah, eu peço uma coisa para Deus, mas ele não faz. Isso é porque não é da. Isso é porque ele não quer. Sinceramente, isso é porque ele não quer. Porque Deus sabe o que é bom para você. Deus sabe o que é bom para você. Deus sabe o que é bom e o melhor para você. Se Deus não deixou aquilo acontecer, é porque ele sabe. É porque ele sabe. Ele sabe que é bom para você. Ah, mas eu fiquei com raiva de Deus porque Deus não fez o que eu queria. Meu irmão, se Deus fosse fazer tudo que o povo queria, misericórdia, vou nem falar. Deus faz aquilo que tem de acordo com a vontade dele. Não importa se você concorda ou não, porque isso daí já vai ser um problema seu. Deus faz aquilo que é da vontade dele, porque ele sabe que é bom e perfeito para a gente. Ele sabe o que é bom e perfeito para a gente. E agora, para irmos beber água, nós precisamos de uma atitude para se levantar e pegar água, né? Porque eu, igual como eu falei, vocês sendo bando de macaco velho, já sendo a maioria maior de idade, e tendo que tomar água na mamadeira, botar na boca de vocês, ninguém vai fazer isso, né, minha gente? Pelo amor de Deus. É a mesma, não é diferente com Jesus, não. Precisamos ir a ter ele ter atitude, nós precisamos ter atitude de se humilhar na presença de Deus. Se a gente se humilhar, Jesus vem criar os ouvidos dele ao nosso clamor. Chega, tem um louvor que eu canto muito na igreja, que me toca muito, que é aquele: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. O que podemos entender aqui? Isso também faz parte. Desejo de Deus é se humilhar na presença dele. Nós precisamos nos humilhar na presença dele. Nós precisamos sacrificar aquilo que nos custará. Mesmo se for BTS, mesmo se for Dorama, mesmo se for LOL, mesmo se for esses jogos aí de tiro, Fortnite, Valorant, esses jogos aí, não importa. Se estiver atrapalhando, só comunhão com Deus. Se por causa daquilo você não estiver tendo sexo com Deus, já cabe. Já cabe. Já larga aquilo. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de K-pop. Eu tô abandonando K-pop, já vou logo dizendo. Eu posso até escutar de vez em quando, mas eu não vou ser aquela fã igual como eu fui. Já vou logo avisando pra vocês. Que eu tô com medo, seriamente, daquilo virar idolatria. Eu tô sinceramente falando. Eu posso até ouvir as músicas às vezes, mas eu não vou ser aquela fã igual como eu fui, não. Não vou ser mais. Não vou ser mais. Agora eu vou me dedicar 100% para Deus. Eu tô dizendo aqui para vocês vão ver o quanto eu vou mudar.
Vocês vão ver. Eu não vou ser mais aquela fã como eu fui, que era obcecado por BTS, só falava de BTS, sei que, sei que. Eu não vou ser mais. Agora vai ser 100% Deus. Eu posso até continuar ouvindo as músicas dele, tudinho. Mas eu não vou ser como antes. Não vou ser como antes. Isso eu fiz uma promessa pra mim mesmo e fiz uma promessa pra Deus. Nós precisamos ter atitude, largar tudo aquilo que faz romper a nossa, a nossa comunhão com Ele. Eu estou abandonando uma coisa que eu amava pra poder seguir a Cristo. Por que você não faz o mesmo? Por que você não abandona esse favorante, esse LOL, pra poder seguir a isso? Pra poder seguir a Cristo? Por que você não faz isso? Me diga. Eu sei, tem gente aqui que faz isso. Por isso que eu estou falando. Abandone! Abandone! Se aquilo estiver incomodando sua presença com Deus, abandone aquilo. Abandone, não importa. Ah, não, mas não sei o que me chama pra escutar K-pop. Ah, não, mas não sei o que me chama pra chamar Favorite. Ah, não sei o que me chama pra jogar LOL. Recuse. Recuse. Se aquilo estiver atrapalhando sua comunhão com Deus, se aquilo lhe afasta de Deus, já se afaste, desinstale, tente se afastar daquilo. Na música fala pra gente sacrificar aquilo que nos custar, que assim Deus vai inclinar os seus ouvidos para nós e vai ouvir o nosso clamor, vai ouvir nossas orações. Mas se você estiver idolatrando essas coisas, já abandone. Já abandone, porque assim Deus não vai lhe ouvir, não. Já não abandone. Cristo morreu lá na cruz. O verbo se fez carne, se fez um ser humano. Se fez um ser humano para poder se sacrificar com nós, para poder carregar a nossa cruz, para poder derrubar para derrubar o sangue dele lá naquela cruz por nós. E você tá aí idolatrando LOL. E você tá idolatrando dorama, e você tá idolatrando K-pop. Pelo amor de Deus, gente, entendam. Entendam. O verbo se fez carne para poder se sacrificar com você. E você está idolatrando outras coisas. Pelo amor de Deus. É um simples raciocínio. Se aquilo virou idolatria na sua vida, se aquilo se afastou de Deus, já tire da sua vida. Já tire da sua vida. Não importa o que for. Não importa o que for. Eu sei que hoje aqui tem membros que já idolatraram muitas coisas. Eu falo mesmo. Você pode até não achar que é idolatria, mas você fica toda hora falando, mal fala de Deus. E só vive falando dessas coisas aí já vira idolatria. Tem que ter cuidado, minha gente. Tem que ter cuidado. Não importa se é jogador de futebol, se é K-pop, se é Valorant, se é Fortnite, se é LOL, sei lá, futebol, eu já falei futebol, um esporte que você gosta, pelo amor de Deus, minha gente, usem certos neurônios que vocês têm, use pelo menos só um que vocês têm. Porque vocês sabem, isso mata sua presença com Deus, isso mata. Eu falo por isso que eu já passei. Eu estou abandonando uma coisa que eu já amei muito. Às vezes eu posso escutar tudo legal, mas eu estou abandonando aquilo pela questão de pode virar idolatria. Se virar idolatria, sinto muito, sua vida com Deus está morta. Você já perde sua vida com Deus. Deus se afasta de você. Jesus, quando carregou todos os seus pecados, todos os teus pecados, todos os meus pecados naquela bendita cruz, quando ele carregou, Deus se afastou dele, porque não aguentava ver o seu filho sofrendo por nós. Vocês têm noção? O verbo se fez carne.
verbo se fez carne para poder morrer por você. E você tá idolatrando LOL, você tá idolatrando K-pop, você tá idolatrando dorama, você tá idolatrando tudo. Menos Deus. Pelo amor de Deus. Eu fico indignada. Como falam que não tem problema idolatria, sei o que. Eu fico indignada. Na minha escola já um debate sobre isso, que eu fiquei indignada com um menino, que ele começou a falar que não tem nada demais se a gente idolatrar certas pessoas da Bíblia. Minha gente, só faltou bater no menino. Ele falou que a gente podia idolatrar Pedro, que a gente podia idolatrar Paulo, tipo, interceder por eles. A única pessoa que a gente pode interceder é Cristo. É Cristo. A única pessoa. E também vocês devem até ter cuidado. Tipo, se vocês têm uma imagem de Jesus na casa de vocês e você se ajoelha ali na frente da imagem para poder orar para Jesus, aí você não vai estar orando para Jesus de verdade, não. Você vai estar orando para Jesus de madeira. Porque Jesus de verdade fica lá em cima. Você não precisa se ajoelhar diante de um Jesus de madeira, Jesus de ferro, Jesus de aço, que não tem boca para falar, que não tem ouvido para. Ele tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Então, minha gente, simplesmente não tem alma naquele corpo. Não é dele que vai sair sua cura. Não é dele. Você tem que ter cuidado até com isso. Você tem que ter cuidado até com isso. Porque imagina, você tem uma imagem de Jesus na sua casa, você só se ajoelha perante ela, só ora diante dela. Gente, pelo amor de Deus, já tá virando idolatria Jesus de papel, Jesus de madeira. Até, até por Jesus de madeira é pecado, idolatria, até por ele. Idolatria para qualquer pessoa sincera a Deus é pecado. Nos 10 mandamentos fala não fazer imagem de outros deuses, não adorar outros deuses. Fala na Bíblia que não pode. Na lei de Moisés fala. Jesus é a lei de Moisés. Na lei de Moisés fala que não pode. Não pode, não pode, não pode. Eu acho impressionante como as pessoas acham que pode. Eu acho impressionante, 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 impressionante como as pessoas acham que pode. Então, onde nós devemos matar a nossa sede? Jesus. Jesus é a única pessoa que a gente pode matar a nossa sede. É a única fonte que a gente pode matar a nossa sede. É, a única fonte. Tem gente que até idolatra o Jesus, o cara lá de The Chosen. Eu acho impressionante. Que até o cara de The Chosen idolatram, cara. É impressionante. Certo, ele fez Jesus. Ali estava representando Jesus. Mas ele não é Jesus. Ele não é Jesus. Jesus está lá no céu. Jesus está lá. Jesus daqui a pouco vai voltar e essas pessoas ainda estão idolatrando aquele Jesus The Chosen, que sim, ele adora o Deus verdadeiro, de espírito e em verdade. Então, para que você tenha aceito com Deus, você precisa ter uma comunhão com Ele, você precisa adorar Ele em espírito e em verdade. Você precisa se humilhar na presença dEle. Para concluir, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a meditação de vocês. Vocês têm sede? Não. Vocês têm sede verdadeira de Deus. De Deus de verdade. Tem sede verdadeira. Vocês podem responder ou podem refletir. Porque você tem que ter sede do Deus vivo. Deus de verdade. Você precisa se humilhar na presença dele. Porque, pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus, cara, eu não entendo essas pessoas que acham que não ter sede de Deus, ainda se diz cristão, mas não precisa ler a Bíblia, não sei o quê. Ter sede de Deus é a gente ter o desejo pela palavra dele, a gente ter desejo de Deus. Então,
Se você não tem sede de Deus, você não tem desejo por Ele, sua vida tá morta, sua vida espiritual tá morta. Você só precisa ter sede de Deus. E fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem é esse rio de água viva? O Espírito Santo. Se você vê em Cristo, se você crê em Cristo, se você tem certeza da sua salvação, se você adora Ele, Espírito de verdade, os rios de água viva do Espírito Santo fluirão em tua vida. As obras do Espírito Santo começarão a acontecer em tua vida. A sua vida, só basta crer. Só basta crer e adorar Ele em Espírito de verdade, ter sede dele. Vou repetir os 3 pontos de novo. Ter sede de Deus é uma necessidade. Ter sede de Deus tem que ser constante, tem que ser repetitivo. Não pode ser só uma vez por semana, tem que ser todo dia. De onde nós devemos matar nossa sede é Cristo. Tem até um salmo que eu admiro muito, que é o quê? O Salmo 42, 2. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. O que o salmista Davi está dizendo aqui? Que ele tem sede de Deus. Mas não é um Deus qualquer. É o Deus vivo. É o único Deus que veio a essa bendita terra, que veio se sacrificar como um ser humano inútil. Veio e entregou seu único filho, seu filho unigênio, na cruz, para morrer naquela maldita cruz, para derramar seu sangue por nós. Tenha sede do Deus vivo, não é de um Deus qualquer, não é de Buda, não é dos deuses do hindu, do ano de Satã. Tenha sede do Deus vivo, do único Deus, o único que contém potencial, que contém misericórdia de você. Quando eu poderei estar na presença dele? O salmista Davi está perguntando quando eu poderei estar na presença dele. Você pode estar na presença de Deus todo dia. Basta só você entrar na presença dele, se humilhar diante de Deus, diante do altar de Deus. Se você fazer isso, você vai entrar na presença dele. Basta você entrar na presença dele, que Deus irá falar contigo e sua vida só vai melhorar. Então, o que eu falo aqui para vocês? Tenham sede de Deus, busquem a Deus todos os dias. Parem de idolatrar essas coisas idiotas. Eu vou falar mesmo com essa palavra. Pare de idolatrar pessoas coisas idiotas, K-pop, dorama, Valorante. É um esporte que você gosta. Tenham cuidado para não virar idolatria. Vocês aí que gostam da agricultura, da pecuária aí, tenham cuidado para não virar idolatria. Porque se você for para esses eventos e acabar esquecendo de ir para a igreja, acabar esquecendo de adorar a Deus, meu filho, sua vida espiritual também vai estar morta. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. E se você deixar Deus em segundo lugar, meu filho, sinto muito. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Então, cara, só tenham comunhão com Deus, tenham sede dele, tenham sede da palavra dele. E eu vou fazer a pergunta novamente. Vocês estão tendo sede verdadeira do Deus? Não é de qualquer Deus, não. É do Deus vivo, Jesus, do cara que entregou seu o único filho dele de verdade, para poder nos adotar. O cara que entregou seu único filho de verdade para poder carregar uma bendita cruz. Para vocês terem noção, Deus se afastou de Jesus, porque Jesus estava carregando todos os nossos pecados. Estava carregando o meu, estava carregando o seu, estava carregando o nosso. Estava carregando todos os nossos pecados. Então, cara, se você só é cristão de verdade, se você tem sede de Deus, não tem como você ser cristão e não ter sede de Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Tenha cuidado com essas coisas. E deixar de que vocês fiquem com essa palavra de reflexão. Essa palavra também foi para mim. Igual como eu disse aqui. Igual como eu disse aqui para vocês. Eu também já quase passei por idolatria. Tive que abandonar uma das coisas que eu mais gostava. Sinceramente. Então, cara, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida
Já pode abandonar. Já pode abandonar, já pode esquecer. Tudo, se algo ocupa o lugar de Deus na sua vida, é idolatria, com toda certeza. Então, abandone já aquilo, não importa se é Valorant, se é LOL, se é K-pop, não importa, não importa, não importa. Tudo isso é idolatria. Tudo isso é idolatria. Então, tenha uma atitude para falar com Deus. Tenha sede de Deus constantemente. Tenha necessidade de ter sede de Deus. Porque a qualquer momento essa trombeta vai tocar. E depois não diga que eu não avisei. A qualquer momento essa trombeta vai tocar. E eu estou falando. Quando essa trombeta tocar, Deus vai levar aqueles que adoraram em espírito e em verdade. E no juízo final, que vai? Muita gente vai chegar diante da presença de Deus e vai falar: Mas Deus, eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei pessoas em teu nome. Mas Jesus vai falar: Afaste-vos de mim, pois eu não vos conheço. Afaste-vos de mim, pois eu não vos conheço. Jesus vai estar mandando aquela pessoa se afastar dele, porque Deus não reconhece aquela pessoa como filho. Aquela pessoa que não aceita Jesus é uma mera criatura. Todos nós éramos criaturas. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, se nós adotamos a Cristo, nós passamos a ser filhos dele. Adotivo sim, mas do mesmo jeito viramos filhos dele. Então fique com essa palavra de reflexão. Espero que tenham tocado no coração de vocês. Essa palavra também foi um instante para mim. Então tenha uma boa noite.